Deus me disse que vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo. E o povo vai saber, a partir de hoje, quem é quem. Eu dormi. E eu me lembro que Deus dizia diversas vezes que Deus iria levantar um espírito de inimizade. Quem se lembra disso aqui? Mas não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Isso é Bíblia. Que ele parasse de ouvir o homem e ouvisse Deus. Quem é o homem? Por mais famoso que esse homem seja, o mais respeitado ou considerado, quem é o homem? Não é nada. Então Deus cumpriu fielmente que Deus iria marcar um encontro com Bolsonaro, se ele não ouvisse Deus. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o mundo, primeiro o mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Cuide dele. Covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Para ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Descobrindo. Eu sou a Ana Garcia e hoje vamos falar sobre algo que está sacudindo tanto o cenário político quanto o espiritual do Brasil. Eu já quero convidar você que não é inscrito aqui no canal para inscrever-se e fazer parte da nossa grande família Descobrindo. E não se esqueçam de compartilhar este vídeo com mais pessoas, tá bom? Recentemente, o apóstolo Reginaldo Rolim teve uma revelação de Deus, onde ele viu um espírito de traição se levantando no nosso país, causando grande inimizade entre líderes da direita. E parece que essa profecia começou a se cumprir de forma impressionante. O pastor Silas Malafaia, que sempre esteve ao lado de Jair Bolsonaro, agora se levantou contra ele, chamando-o de covarde e omisso. Amados, isso é mais um cumprimento do que Deus mostrou ao apóstolo Reginaldo Rolim. Vamos entender mais sobre esse conflito e o que isso pode significar para o futuro do Brasil. Mas antes, acompanhem com atenção o vídeo do apóstolo Reginaldo Rolim, onde ele faz esse importante alerta. Logo depois eu volto aqui com vocês, tá bom? Deus me disse que vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo. Deus vai tirar a venda dos olhos do povo. E o povo vai saber, a partir de hoje, quem é quem. Eu dormi. Fui dormir 3 horas da manhã, acordei 11h30, mais ou menos. E já encontrei o meu celular com todas aquelas coisas, aquela fala abominável. Eu abomino aquela fala. Eu abomino. É uma traição muito grande. E vocês se lembram que Deus disse assim: eu vou colocar um espírito de traição. Quem se lembra que Deus disse que ia colocar um espírito de traição 2 meses antes? Quem se lembra? De traição. Verdadeiramente, Deus marcou um encontro com Jair Messias Bolsonaro. Se você tem alguma coisa contra a minha pessoa, me perdoa. Eu te amo em Cristo Jesus. Independentemente das suas escolhas, de quem você vota ou deixa de votar, a sua opinião é respeitada por Deus. Por que não pelos seres humanos? Nós respeitamos. O que nós não podemos é deixar de ser amigos e de orarmos juntos. Senhor, Israel, visita Israel, visita. E eu me lembro que Deus dizia diversas vezes
que Deus iria levantar um espírito de inimizade. Quem se lembra disso aqui? Que Deus iria levantar um espírito de inimizade. Deus iria levantar um espírito de inimizade. Quem se lembra disso aqui, que Deus ia levantar um espírito de inimizade? Quem se lembra, diga eu. E Deus ia levantar um espírito de inimizade, ia dar um sacode, um reboliço, colocando tudo de cabeça para baixo. E pessoas iriam confessar com a sua própria boca coisas, iriam botar para fora sem saber que estava falando. Talvez isso tenha acontecido com esse homem, com Silas. Porque o que ele falou foi completamente repudiante, né? Pastor nenhum, a ovelha que se confessa, né, toma um conselho com o pastor no gabinete pastoral, ele vai tornar aquilo público. Isso foi desproporcional, feio, muito feio, e existe perdões? Existe, mas existe idas que não tem mais volta, né? E Bolsonaro acreditou, né? Bolsonaro acreditou em Silas. E Silas jogou no ventilador algo que ele estava depressivo, chorando, e o que vocês viram? Isso não é atitude de qualquer pastor. Eles, menos renomado, por menos que seja, imagine, renomado como ele. Isso é lamentável, mas isso tinha que acontecer. Porque justamente isso era o encontro que Deus ia ter com Silas, que ia ter com o Bolsonaro. Era o encontro que Deus ia ter com o Bolsonaro. E o encontro que Deus ia ter com o Bolsonaro, quem viu os vídeos, não é normal o pastor, entendeu? Que deveria levar o fruto do Espírito, a mansidão, pegar uma jornalista de esquerda, pegou logo de esquerda, para falar aquilo que falou e ofendeu a pessoa de Bolsonaro e a autoridade. A Bíblia nos ensina que nós devemos honrar as autoridades, e principalmente aquela que exerce alguma honra sobre nós. E Bolsonaro exerce essa honra sobre todos. Eu me lembrava de quantas e centenas de vezes Silas andava no avião presidencial com Bolsonaro. E tinha que acontecer isso, tinha que acontecer. Deus não fez nada, Amós 3:7, da qual não tinha sido revelado. Deus não fez nada. E Deus não habita onde tem confusão. E essa pessoa está com espírito de confusão 24 horas. Chegou até me chamar, e chamou você, e chamou todos. Eu queria perguntar uma coisa a você. Quem elegeu Bolsonaro? Quem elegeu? O povo. Mas com que ferramenta Bolsonaro usou para ser eleito? A internet, as redes sociais. Então, aquele que defende a democracia, ou diz que defende a democracia como ele, atacou todos que usam da rede social. E se mostrou preocupado com a rede social. Porque eram pessoas que eram Maria vai com as outras. Que as pessoas iam muito por momento. A pessoa que defende a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamentos, que é algo que está na Constituição, está preocupado, agora está preocupado igual aqueles que queriam censurar a internet, que queria censurar a livre manifestação de pensamentos. Estava preocupado com isso e chamou Bolsonaro de frouxo. As palavras foram tão pesadas que eu não vou nem usar. Feriu a honra de um homem. Meu Deus, feriu a honra de um homem. E isso é lamentável. Isso é lamentável. Mas não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Isso é Bíblia. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Isso é Bíblia. Bolsonaro tinha que se afastar de Silas.
e tinha que ser revelado de qualquer jeito. Tinha que ser. Era isso que Deus queria, que ele parasse de ouvir o homem e ouvisse Deus. Que ele parasse de ouvir o homem e ouvisse Deus. Quem é o homem? Por mais famoso que esse homem seja, o mais respeitado ou considerado, quem é o homem? Não é nada perante a grandeza da majestade e da magnificência de Deus. Deus é sempre maior do que tudo. Seja todo homem mentiroso e só o Senhor é verdadeiro. Isso é Bíblia. Mas Bolsonaro estava muito ligado. E não era só Valdemar Costa Neto. Não. A pessoa maior que se mostrou revoltado foi o Silas. E, mediante os olhos de toda a nação. Então Deus cumpriu fielmente que Deus iria marcar um encontro com Bolsonaro, se ele não ouvisse Deus. Ele não ouviu Deus. Porque ele não ouviu Deus, Deus permitiu que Silas Malafaia fizesse aquilo. Se Bolsonaro tivesse ouvido Deus, Deus não teria acontecido isso. Mas como ele não ouviu, e Deus ama tanto a pessoa de Bolsonaro, que Deus fez com que as máscaras caíssem. Uma pessoa completamente desequilibrada, sem espírito de mansidão, arrogante, sem os frutos do espírito, só ataca, somente ataca, já não prega mais nem a Bíblia. E atacar logo quem? Quem diria que na pessoa deste pastor fosse atacar o presidente Jair Messias Bolsonaro? Olhe, eu sei de tanta coisa que Deus me mostra pelo Espírito. Eu queria estar de frente a frente com Bolsonaro para perguntar uma coisa a ele, que eu também sei. Mas eu vou dizer todas as coisas que Deus me disse. Deus deu 48 horas para desintoxicar Jair Messias Bolsonaro, né, que o seu grande amigo, que te ama tanto, Silas Malafaia, detonou o senhor com a jornalista de esquerda para envergonhar. Isso não tem nada a ver com Deus, isso não é de Deus. Não tem nada a ver com Deus, isso é prepotência, arrogância, exaltação, a prepotência intercede a queda, não tem fruto do Espírito, nada de fruto do Espírito aí, nada. Agrediu a honra. Olha como eu estou falando de uma maneira simples, eu não estou agredindo honra de ninguém, chamando ninguém de frouxo, de covarde e da pior decepção. Palavras é igual a bala de revólver, quando sai pelo cano, não dá para mais, não dá para segurar. Não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. E que Deus possa abençoar, né, a pessoa do Bolsonaro, porque com certeza está uma ferida muito grande nele. Mas foi precisa essa ferida, tá? Foi necessário que isso acontecesse. Para Deus salvar o homem, para Deus mostrar para o homem que o melhor amigo dele é Jesus Cristo de Nazaré. E o povo que colocou ele na presidência de 2018 e fez todo o movimento de 2022. Um povo que não é bolsonino, nem bolsonícolas, não. Respeita nós. Que nós somos propriedade exclusiva do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você não sabe, respeita a propriedade exclusiva do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus botou dois caminhos, um largo que leva à desperdição e um estreito que leva à salvação. E ele respeitou o nosso direito da gente ir para o largo ou para o estreito. Por que é que o sacerdote aí não respeita o direito do povo? Se você não respeita o povo, você não se respeita nem a você mesmo. É triste. É triste. Que Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Essa
situação entre Silas Malafaia e Jair Bolsonaro é um claro reflexo do que o apóstolo Reginaldo Rolim mencionou em sua profecia, um espírito de traição e a divisão se levantando entre líderes da direita do Brasil. As declarações de Malafaia, chamando Bolsonaro de covarde e omisso, surpreenderam muitos e nos fazem questionar até que ponto essa divisão pode impactar o movimento conservador no país. O que vemos é que as alianças que antes pareciam inabaláveis estão sendo testadas. A crítica de Malafaia não é apenas uma desavença pessoal, mas uma mensagem poderosa que pode sinalizar um descontentamento mais amplo dentro da direita cristã. E isso levanta questões cruciais sobre a unidade, o propósito e os valores que têm sustentado esse movimento. A profecia do apóstolo, ao descrever um espírito de traição, nos convida a refletir sobre o que está acontecendo em nossa nação. Seria essa divisão um sinal de que estamos nos afastando do caminho que deve unir os líderes e os fiéis? A fragilidade das alianças políticas pode ser um indicativo de que tempos desafiadores estão por vir e precisamos estar alerta. Bom, oremos para que haja discernimento e unidade entre aqueles que compartilham da mesma fé e valores. Precisamos entender que, em tempos de crise, a força de uma comunidade está na sua capacidade de se unir e permanecer firme em suas convicções. Então, o que vocês acham dessa revelação e desse conflito entre Malafaia e Bolsonaro? Estamos testemunhando o cumprimento de uma profecia? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueçam de compartilhar este vídeo com mais pessoas e, claro, de inscrever-se aqui no canal se não for inscrito. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.